Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Luiz Quintanilha, cofundador da Cana, startup que une blockchain e cannabis. Legal. Obrigado, Mariana, pelo convite. Muito bom poder estar aqui e falar um pouquinho sobre o projeto, sobre finanças regenerativas e impacto de maneira geral. Sim, eu acho que só de eu ter anunciado aqui o tema já despertou a curiosidade de quem está ouvindo, então vamos detalhar um pouco mais, né, como que é o projeto da Cana, né, como é que funciona isso, me conta um pouco mais sobre isso. Boa. Nós somos uma iniciativa que impulsiona práticas sustentáveis e de agricultura regenerativa, auditando a cadeia produtiva da cannabis. Né? Então, a gente possui aqui dois produtos. Né? De um lado, a gente tem o token KNN, que é um instrumento para o holder, para o validador participar desse processo. E do outro lado, a gente tem os nossos selos ESG, que é um processo de auditoria que vai avaliar ali o nível de impacto ambiental, social e o nível de governança dos produtores locais e, no final, gerando um score para eles, atestando ali as boas práticas da agricultura, né, e do manejo desse produtor. Legal. E eu vou admitir que eu sou uma pessoa que eu entendo zero sobre cannabis, sobre esse processo que você está me contando, então eu já vou pedir mais detalhes sobre isso, né? Acho que a primeira pergunta que fica é por que cannabis e como que funciona isso num país como o Brasil, né? Porque tem THC, tem CBD, tem um monte de substâncias na planta que cada um tem uma forma de lidar com isso, né? Se é proibido, não é proibido. Então, me conta por que vocês decidiram, né, entrar no ramo da cannabis e como que funciona isso num país como o Brasil. Boa. A cannabis, ela está aqui hoje porque a gente entendeu que ela é uma das plantas mais ecoeficientes que existe. Né? Então, conforme os países foram regulamentando a cannabis, essa regulação mundial foi avançando, muita instituição, muita universidade foi começando a levantar pesquisas e outras empresas também privadas. E no meio dessas pesquisas começou a surgir muita coisa boa. Algumas delas, por exemplo, relacionado à retenção de CO2, né? A remoção e retenção de CO2 da cannabis. Então, em uma dessas pesquisas, pela Universidade de Stanford, a gente viu que 1 hectare de cânhamo ele pode absorver até 15 toneladas de CO2, enquanto 1 hectare de árvores, na média, pode absorver ali cerca de 6 toneladas de CO2 anualmente. E a cannabis ela tem um ciclo muito mais curto, né? Até a árvore se desenvolver, tudo mais, ela pode levar até 21 anos para conseguir desenvolver todo esse potencial de remoção. Então, já começa por aí. Ela é muito mais eficaz, pode chegar a ser até 60 vezes mais eficaz do que uma árvore, além de também permitir com que ela seja uma planta agricultável. Então, diferente da maioria das outras plantas, que quando você corta ela, você está devolvendo boa parte desse CO2 que foi removido, né, de volta para a atmosfera, a cannabis não. Ela tem uma propriedade de fixação nas fibras. Então, isso torna ela uma planta que pode remover e ainda pode ser comercializada depois. Além disso, também ela tem uma propriedade muito legal, que é a de fitorremediação, né, onde ela consegue remover alguns metais pesados do solo. Né? Então, zinco, chumbo, cádmio, entre outros. E dependendo do nível da substância, ela ainda pode estar própria ou para o consumo ou para o uso industrial. Então, essa primeira propriedade ambiental, de maneira geral, chamou muito a nossa atenção. E aí, em cima disso, a gente começou a entender, como a gente pode aproveitar isso para também ajudar os produtores que estão aqui no Brasil, num ambiente que ainda não é regulado, para avançarem. E aí a gente olhou para a blockchain e viu que a blockchain ela é uma ferramenta que traz confiança. Né? Então, se você for olhar desde o nascimento do Bitcoin até os outros modelos de prova de valor ou de história, todos os outros que a gente tem é baseado na confiança da rede. Então, a gente trouxe o que a gente entende que é a ferramenta mais poderosa de governança e confiança que existe hoje para ajudar a trazer confiança para um ativo, né, para um produto que foi descredibilizado e foi construído toda uma imagem em torno dele que não é verdade. Então, acredito que a gente viu que isso poderia ser um casamento muito legal. E aí, Mariana, também você me perguntou um pouco ali quais são os tipos de cannabis, né? Como que isso funciona, até falando um pouquinho da regulação aqui no país. Então, hoje no país a gente não
tem uma regulação que permita você simplesmente plantar cannabis na sua casa. Para você conseguir isso, você tem que conquistar um direito, ou seja, você precisa de uma medida judicial para fazer isso. Por um outro lado, também existe um nível de controle em cima das substâncias advindas da cannabis. Né? Então, hoje, no país, a gente tem ali um controle de nível de THC, como é na Europa, como é na maioria dos países. Né? Você tem ali até 0,3% de THC é permitido, que é uma quantidade onde essa substância, né, psicoativa ela não chega a alterar o teu estado mental, de alguma forma, gerando ali sinapses diferentes. Então, percebeu-se que poderia ser comercializado, porque a gente entende que o lado medicinal do CBD é muito forte. Ele tem propriedades muito boas, assim, propriedades anti-inflamatórias, ele ajuda também na dor, ajuda em muitas outras doenças também. Agora, recentemente, a gente tem surgido pesquisas também relacionadas ao Alzheimer, mal de Parkinson, convulsões. Então, assim, né, até recentemente, falando com uma mãe, onde o filho chegava a ter ali 17, 20 convulsões por dia, e esse número, depois de usar o óleo de CBD, começou a cair ali para 3, 4 por semana. Então, você imagina o quanto mudou a vida dessa mãe. Então, os produtores aqui, eles conquistaram o direito de poder produzir esse medicamento para as pessoas que realmente precisam. Porém, né, a gente está num ambiente onde não existe regulação. Então, é sempre uma dificuldade você conseguir uma medida judicial. Você conseguir uma medida judicial para você comercializar é ainda mais difícil. Né? A gente tem poucas que conseguem fazer isso por aqui. E como é que é o perfil desses produtores, né? Eu vi aqui que o projeto, ele busca auxiliar esses produtores, trazer, né, uma confiabilidade do blockchain para que essa cadeia de produção realmente seja lá tudo registradinho e tudo mais. Mas eu queria saber qual que é o perfil desse tipo de produtor, né? Você citou essas pessoas que exploram os benefícios terapêuticos, né, da cannabis, mas como é que funciona isso? Existe, assim, uma indústria, digamos assim, ou é uma coisa mais individual? Hoje a gente existe uma indústria se formando, né, mas são pequenos e médios produtores. Normalmente, né, a gente tem as primeiras que surgiram por conta de uma mãe que o filho tinha algum problema e aí começou a lutar na justiça. Com isso, ela começou a perceber que tinham outras pessoas também que tinham um problema parecido. Foram se juntando esses HCs, né, de forma coletiva para poder conseguir produzir ali a quantidade que eles precisam de medicamento, e o excedente eles começaram a doar. Então, mais ou menos assim que se formou. A gente tem vários modelos hoje, a maioria gira todo em torno de uma reparação também, né? Então, hoje a gente tem aí mais de 100 produtores de cannabis no país, né, de forma legalizada, e onde a gente tem aí pelo menos 7 deles que tem uma medida judicial definitiva, inclusive, né? Onde já foi julgado, transitado em julgado em última instância. E essa medida judicial, ela autoriza o comércio, por exemplo? Se a pessoa quiser comercializar esse excedente, ela pode? Sim, ela pode. Claro que é muito mais difícil você conseguir uma medida judicial para você comercializar, né, frente a uma que você pode transportar, você pode manipular e você pode plantar ali. Mas tem alguns produtores que já têm essa medida para comercialização. E aí você disse que, né, tá se formando um mercado de cannabis no Brasil, né? Você enxerga isso crescendo, né? Isso virando realmente uma indústria ali que traga os benefícios terapêuticos da cannabis, mas que vire realmente um mercado que possa ser explorado por empresas e tudo mais, e que vocês, né, posicionados com esse projeto, vocês enxergam ali um potencial de crescimento? Sim, total. Eu acho que, assim, primeiro que diversos países no mundo hoje já legalizaram e já mostraram pra gente que é possível ter muitos benefícios econômicos. E aí, quando eu falo econômico, não estou falando só do financeiro, mas também do social, de maneira geral, para o país. E aí, quando a gente olha para o Brasil ele tem clima perfeito, né? Então, ele tem a temperatura ideal, tem o clima tropical, ele tem muito um know-how muito grande no agro, né? Então, a gente é uma referência para o restante do mundo, e eu acredito que essas duas coisas juntas, ela pode potencializar esse mercado da cannabis
aqui no país. Então, muita gente acredita que pode haver uma mudança, uma disrupção quando o mercado for legalizado. Até porque a gente tem muitas áreas que, inclusive, poderiam se beneficiar desse processo de fitorremediação, né? Melhorando a qualidade do ar, melhorando a qualidade do solo, da água e tudo mais. Então, assim, tô deduzindo aqui, né, que atualmente esse mercado ainda não é grande o suficiente para trazer, assim, benefícios, assim, salvar a floresta da Amazônia, né? Porque você falou sobre absorver mais CO2 por hectare. Então, a gente precisaria de um crescimento desse mercado para a gente ter, né, plantações de cannabis robustas o suficiente para trazer um benefício para a sustentabilidade. Sim, mas olha para você ver que curioso, né? A gente tem aqui a legalização, o marco de legalização da cannabis no Uruguai. E a gente tem ali cerca de 9, 10 anos, onde tudo, né? Ele teve essa legalização 360, até a pessoa poder plantar na casa dela, ou nível industrial, ou nível comercial poder ser aplicado ali para quem quisesse empreender. Alguns anos depois, uns 4, 5 anos depois, veio o Paraguai, aqui na América do Sul. E o Paraguai ele veio com um projeto ambicioso, né? Lá no Paraguai, hoje, a gente tem ali mais de 12 mil hectares, né? Sendo que acho que 2.500 era de uma empresa que a gente estava conversando, e eles tinham uma meta ambiciosa de ser o primeiro país carbono neutro através das plantações de cannabis, justamente porque eles viram tudo isso, né? Tem até um estudo da Universidade do Paraguai que mostra todo o plano de como isso seria feito e tudo mais. Então, eles ainda estão nessa busca. E aí, olhando para o Brasil, que é um país muito maior, um país que tem... quando a gente olha para o mercado de carbono, né, um país que ele tem 15% de todo o market share de meios naturais, onde se pode ser produzido o crédito de carbono, está no Brasil. Quando você combina todas essas coisas, se realmente o mercado for regulado de uma forma que facilite o trabalho, né, dos empreendedores, o trabalho das indústrias relacionado a cannabis, aliado a um aspecto de reparação, com certeza a gente tem aí um potencial de ajudar bastante o planeta. Legal, agora então vamos falar de tecnologia, né? Porque eu vi aqui que vocês são a primeira Flexible DAO brasileira focada em cannabis e cripto. Então, acho que vale um pouco a gente explicar para quem está ouvindo o que é uma Flexible DAO, né? Porque envolve muito blockchain e ainda é focada em cannabis. Então, como é que funciona isso? Legal. O termo Flexible DAO, a gente resolveu adotá-lo muito para que a gente conseguisse também explicar para a comunidade, a Cana ela vai ser uma DAO completa. Mas hoje a gente tem algumas partes de DAO dentro da nossa estrutura. Então, por exemplo, a auditoria, quem faz é o holder. Então, o holder usa o token para ir lá e fazer as validações, verificar esses documentos, verificar as provas e as informações enviadas pelo produtor. Então, um processo 100% descentralizado da Cana. A gente tem várias iniciativas lá de proposta, onde a própria comunidade sobe uma proposta, acontece uma votação, essa proposta ganhando, tendo mais de 20 votos ali, né, agora ela é implementada pela própria comunidade. Então, a gente tem várias iniciativas. Mas eu acredito que, assim, para uma empresa realmente dizer que é uma DAO, ela precisa deixar o tesouro na mão da comunidade. E a gente tem um caminho aí, um path to control aí de cerca de 4 anos, pelo menos essa é a nossa expectativa, para que o tesouro esteja de fato na mão da comunidade. Aí não é a Cana, não é os fundadores, não é o time que vai decidir como vai ser gasto o dinheiro. É a comunidade que vai aprovar os planos orçamentários e os planos estratégicos das áreas da empresa. Então, acho que é muito por conta disso, né? Esse caminho até se tornar uma DAO completa. E como que vocês desenvolveram o projeto para que ele trouxesse benefícios, né, para o meio ambiente, né, para esse mercado de cannabis, mas ao mesmo tempo também fosse interessante para quem quer investir, né? Acho que me conta até um pouco mais da Cana Coin, né, que é o token KNN. Acho que a gente pode explicar um pouco mais para quem está ouvindo sobre como que funciona esse token também. Legal. No começo, né, quando a gente surgiu, a gente era uma comunidade que basicamente pautada em conscientização sobre cannabis. Conforme a comunidade foi amadurecendo, o token surgiu no mercado, o produto, né, de certificação ESG surgiu no mercado, a gente percebeu que a gente poderia ir um pouco além. Então, hoje, o que a gente faz? O token KNN, ele
desbloqueia vários benefícios dentro da plataforma, dentro da nossa comunidade, né? Então, você pode usar ele para acessar canais, discutir sobre determinados assuntos, você pode utilizar ele para participar desse processo de votação e submissão de propostas dentro da plataforma, você pode utilizar ele também para participar desse processo de auditoria, que aqui é onde eu acho que a gente realmente se destaca, né? É aqui onde a gente se caracteriza como um ReFi, como um DeFi, como uma DAO, né, nesse caminho de DAO, que é esse processo que eu te falei descentralizado. Então, como é que funciona isso? O produtor, ele vai lá, ele compra o selo ISD da cana. Esse valor que ele comprou, o selo, ele vai colocar como recompensa para a comunidade que vai auditar esse projeto. E aí ele vai subir uma série de informações e documentos para provar determinados critérios dentro de cada uma dessas letras, né, dessa sigla do ISD, né? Critérios ambientais, como manejo de solo, gestão de resíduos e também o consumo eficiente. Ele vai enviar todas as provas. E do outro lado, a gente tem a pessoa, né, o token holder, que quer participar desse processo. O token holder, ele usa o KNN no modelo de prova de valor. Porque ele vai estar participando de um processo sério, ele tem que responder um questionário. Esse processo ele leva ali em torno de 40 minutos, exibindo documentos na tela e essa pessoa respondendo para ver se está tudo certinho, tudo em compliance. E a gente precisa da seriedade, né? Senão seria muito fácil a pessoa só responder qualquer coisa para pegar a recompensa. Então, ela trava o token dela como uma garantia de que ela vai engajar nesse processo e que ela vai responder com a seriedade que o processo merece. Se ela respondeu e se aproximou da média da comunidade, né, do gabarito da comunidade, vamos dizer, ela pega a recompensa dela. Se ela tentar fraudar ou responder de qualquer jeito, ela pode, inclusive, perder os tokens que ela colocou. E aí, ao final dessa auditoria, o produtor ganha um selo com todas essas informações registradas na blockchain, né? Hoje a gente usa a blockchain da Polygon, muito por conta de taxa, mas o token ele é nativo da Ethereum. E do outro lado, a comunidade ganha sua recompensa em token e NFTs, né? Então, a gente tem também as NFTs na plataforma, que significam engajamentos baseado em iniciativas ou em contribuições que você teve para a comunidade. Então, você foi lá, auditou um projeto, você ganha seu token como recompensa e ganha um NFT também, feito por um artista da nossa comunidade. E não sei se você tem esse dado concreto, mas, né, pode ser até uma percepção sua. Você acha que atualmente na comunidade tem mais pessoas que são da cannabis e aí estão descobrindo blockchain agora por conta do projeto porque se interessaram? Ou o contrário, pessoas, né, nativas cripto que estão descobrindo o projeto e se interessaram também em colaborar com o mercado de cannabis? Legal. A gente fez uma pesquisa aí já faz uns 6 meses, mais ou menos, dentro da nossa comunidade, né? Colocando ali por que a pessoa está dentro da nossa comunidade, né? O que mais chamou a atenção. Dentre as opções, a gente tinha ali por ser por gerar impacto, por ser uma DAO, por trabalhar com cannabis, por trabalhar com blockchain, enfim, para entender um pouco de qual que era essa expectativa. E, assim, a grande maioria, 80%, não lembro exatamente agora qual o número, é por ser uma iniciativa de impacto. Então, a gente percebeu que a maioria das pessoas que estão lá estão interessadas no impacto positivo que a cana pode gerar para o setor, para o planeta e tudo mais. Mas tem de todos os lados, né? Então, tem uma galera... Então, foi nenhum nem outro aqui, né? Do que eu falei na minha pergunta. Na verdade, as pessoas estão interessadas, então, no impacto ambiental. No impacto ambiental. O que não quer dizer que não tenha dos dois lados ali. Pessoas só de blockchain e só de cannabis também. É porque eu acho que a gente está falando de dois temas que ainda geram muito preconceito na sociedade tradicional, né? Tanto blockchain quanto cannabis são temas ainda que a gente tem que trazer um pouco, aprofundar um pouco mais para quem está consumindo conteúdo sobre isso, entenda que, por exemplo, blockchain, cripto não é só esquema de pirâmide, coisa de hacker e tudo mais. E que cannabis também não é, assim, uma questão de pessoas viciadas em drogas e tudo mais. Então, como que você enxerga essa situação pensando que o seu projeto une essas duas coisas, né? Qual que é o principal esforço que você sente que vocês têm que fazer? Sim, realmente existe muito esse estigma. Então, né, eu até brinco, no começo eu entrava num grupinho de blockchain
pô, é o maconheiro, né? Entrava num grupinho de cripto, é o piramideiro. Então, tinha muito esse estereótipo aonde chegava. A cana, eu acho que ela encontrou um espaço no mercado de posicionamento mesmo, de marca, tudo mais, onde a gente sempre falou muito forte do ambiental. Por mais que ela esteja ligada em vários aspectos da cannabis. Os produtores que a gente certifica hoje são produtores que, sim, seguem práticas ambientais, mas são produtores que vendem um medicamento. E não no nível industrial, como a gente falou. Então, a gente se posicionou muito bem, trazendo uma narrativa forte, uma narrativa que estava em alta, né? Então, ESG, impacto ambiental, crédito de carbono, tudo isso estava no momento e ainda está muito em alta. Então, eu acho que a gente conseguiu achar esse posicionamento, achar um bom discurso e conscientizar as pessoas. Tanto que hoje, quando eu chego num grupo, normalmente as pessoas já, pô, que legal que você tá aqui e tal, já conheço a cana, já tenho o token da cana. Se alguém fala mal, vem pessoas defender. Então, hoje, pô, cara, você não conhece a cana, você não está acompanhando o mercado, você não está vendo o trabalho que eles estão fazendo. Então, hoje, isso não é um problema de relacionamento com o mercado. Claro que para a adoção do ativo, isso acaba sendo, assim, uma barreira, né? Mas a gente vai sempre trabalhando conscientização, trabalhando com os parceiros e mostrando o trabalho mesmo. Acho que dessa forma a gente vai quebrando aos poucos essas barreiras. Uhum. E falando então, né, de impacto ambiental, sustentabilidade e tudo mais, eu fico feliz, né, que você me traz essa preocupação das pessoas, né, com esse tema, mas, assim, pensando num geral no mundo, esse ainda é um tema que está muito, assim, no comecinho, né, a gente ainda precisa investir muito mais em iniciativas como essa para trazer um impacto que realmente seja benéfico, né, para as próximas gerações e tudo mais. Então, como que você vislumbra esse futuro, né? Você que está envolvido numa iniciativa assim que está, né, diretamente ligada com esse tema, como é que você vislumbra esse futuro? E até se você puder compartilhar com a gente também o que vocês estão pensando em fazer, em trazer de novo, né, daqui para frente, para continuar colaborando com isso. Legal. Apesar desse assunto estar em alta, né, e ele pode até parecer que é novo para a gente, mas ele já começou, essa discussão ela começou lá em 98, no Protocolo de Quioto, quando reuniram alguns países para discutir sobre as mudanças climáticas, sobre esse perigo que vinha, né? Eu lembro que até ficou instituído que até 2026 a gente tinha que não podia deixar a temperatura aumentar mais que 1,5. Hoje não. Agora a gente teve recentemente, né, a COP28, que aconteceu lá nos Emirados Árabes, onde já aumentou. A gente não conseguiu essa meta. Tanto é que agora é menos de 2 graus até 2030. Então a gente aumentou um pouquinho isso. E aí acontece uma pressão global, principalmente dos países de primeiro mundo, os desenvolvidos, que, querendo ou não, eles também se conscientizaram à medida que o mundo se conscientizou disso, por mais que eles tenham sido os que mais poluíram ao longo de todo esse tempo, e uma pressão para os países subdesenvolvidos e um incentivo também para que realmente a gente comece a gerar créditos de impacto e créditos de carbono, né? Então, o crédito de carbono, hoje, ele é um instrumento mais popular para resolver esse problema, né? Basicamente, um crédito de carbono constitui num documento que diz que 1 tonelada de carbono foi removida da atmosfera. Ou seja, cada crédito de carbono sempre representa 1 tonelada retirada. E aí vai um pouco de encontro ao que a cana pretende fazer também. Então, a cana, a gente está auditando toda a cadeia produtiva da cannabis. Na verdade, a gente está auditando a cadeia produtiva de um crédito de impacto, que, como esse impacto é gerado pela cannabis, é a mesma cadeia produtiva. E aí, quando a gente olha para o módulo ambiental ele é um módulo científico que ele dá para a gente o saldo de carbono da operação de um produtor. Com esse saldo de carbono auditado, todas as informações já registradas na blockchain, a gente consegue tokenizar esse saldo de carbono para o produtor. Para o produtor, a gente traz uma nova fonte de receita, traz para ele essa possibilidade, e para a cana também um novo ativo na nossa economia, um novo token lastreado ao crédito de carbono gerado, né? A 1 tonelada de carbono removida, mais a reparação que aconteceu para a geração desse crédito. Se você me permite aqui só mais um pouco para explicar um pouco mais sobre essa questão do crédito de carbono, né? Porque muita gente fala, por exemplo, é greenwashing. Crédito de carbono é greenwashing. E as pessoas que dizem isso, elas têm um pouco de razão. Porque o que acontece hoje é que a gente tem um crédito de carbono que ele é um crédito empobrecido de maneira geral. Ele não é um crédito nobre. Porque a forma como ele foi gerado
não necessariamente é uma forma que foi fazendo uma reparação histórica, por exemplo. Então, um crédito de carbono no mercado ele pode valer R$1, como ele pode valer 99 euros, 95 euros lá na Europa. Por que na Europa 95 euros e por que vários créditos de carbono por aqui estão sendo vendidos a R$1, um e pouco, R$5? Muito pela forma como ele foi originado. O nível de compliance, o nível de reparação. Você está envolvendo povos originários, você está envolvendo... você está dando igualdade para mulheres, para negros, para PCDs, você está trabalhando, de fato, uma reparação social, uma reparação ambiental, um cuidado com o manejo de solo, você só pegou uma área que já existia, está monitorando agora e pronto, estou impedindo que as pessoas estão cortando, né? Então, tudo isso influencia no preço. Tanto que a ONU, ela diz que para o crédito de carbono ser um instrumento adequado, ele precisa chegar a $75. Porque o que acontece quando ele chega a $75? As empresas, elas param de comprar o crédito para pagar a tua poluição, porque hoje é barato poluir. Basicamente é isso. Eu vou poluir, continuar, não vou mudar minha cadeia logística, que é cara, é grande, é gigantesca. Eu vou influenciar aqui muita coisa, então eu vou pagar para poluir. Se chegar a 75, muitas das vezes fica melhor, mais barato que ela mude a cadeia produtiva para poluir menos ao invés de comprar. Então, eu acho que a gente precisa avançar no compliance da criação desse crédito de impacto para que ele realmente ajude a resolver o problema que a gente tem hoje. E aí, a solução que vocês encontraram para isso foi, então, blockchain. Blockchain. Tem alguns escândalos até que ocorrem com alguns tokens de carbono, eu prefiro não comentar nomes, mas assim, de crédito que foi originado de uma forma estranha, crédito que ninguém comprava e foi lá, pegou, comprou, tokenizou, de crédito duplicado, porque a origem dele vem de um banco de dados centralizado. Então, quando a gente traz toda a transparência para a blockchain, a gente sabe que não tem como a pessoa duplicar um crédito de carbono, porque isso vai estar marcado lá, né? Então, dessa forma, a gente consegue evitar esses problemas que tem no mercado, né? Atuando trazendo a blockchain para a origem e não só para a segunda metade, ali só uma tokenização, entre aspas. Não, a gente está originando esse crédito na blockchain. A gente acredita que, junto com os produtores de cannabis, a gente pode sim ter um crédito valioso baseado na reparação, um crédito que seja transparente, com alto nível de compliance. Pelo que você está me contando aqui sobre todas essas questões, eu percebi que as pessoas que estão envolvidas, né, que querem ter um impacto no mundo envolvendo sustentabilidade, elas também têm que aprender muita coisa, né? Muito detalhezinho e tudo mais. E acho que até falando em tecnologia blockchain, ainda é uns desafios, né? A questão da usabilidade da tecnologia blockchain, né? Hoje em dia, a gente enxerga isso como uma barreira, né, de adoção, né? Porque é uma tecnologia muito nova ainda, que teoricamente ainda não evoluiu a ponto de se tornar ali, né, invisível, né, e fácil de usar. Então, eu queria saber até de você, né? Você é uma pessoa que veio do blockchain, ou da sustentabilidade, ou da cannabis. O que você teve que aprender e o que você observa, né, nas pessoas que estão envolvidas no projeto da Cana, como que elas estão adotando o blockchain? Legal. Eu vim do mercado de tecnologia, então, assim, já lá na Gama, né, na Gama Academy, uma escola para o mercado digital, eu era CMO, um dos sócios lá também, liderava os times de marketing, vendas, também um pouco da parte administrativa. Então, eu já tinha muita familiaridade com tecnologia, user experience, então isso era uma coisa que a gente sempre prezou, também muito forte. Então, assim, isso é um problema grande, né, da adoção e da experiência do usuário. Às vezes, você chega lá e você fala, pô, mas eu tenho que assinar um contrato, aí depois eu tenho que fazer outra coisa, aí eu vou numa outra plataforma para comprar, pronto. Se fizer um negocinho errado ali, já era. Tem chance de perder tudo, né? Então, realmente, a gente vê que isso é uma barreira. Na plataforma da Cana, a gente tenta deixá-lo o mais intuitivo possível. Depois, experimenta a plataforma para você ver e aí você me fala. Realmente, o Rafa, que é o nosso head de produto ali, um dos fundadores da Cana também, ele é um cara que veio da Remessa Online, uma das maiores fintechs aí do país, e ele é um cara muito bom de experiência. Então, ele faz de uma forma Web 2. Então, você entra na plataforma da Cana, você se sente ali, com familiaridade com vários elementos, vários componentes diferentes que ele coloca ali, mas tudo de uma forma muito
intuitiva e também explicativa, né? A gente tem experimentado muitos tooltips, né? Que é uma ferramenta para que a gente possa explicar como funcionam determinadas coisas dentro da plataforma para realmente deixar fácil para uma pessoa da Web 2. Tanto é que hoje, se você quiser ir lá na plataforma da Cana e comprar token da Cana, você não necessariamente precisa ter uma wallet. Se você tiver, você pode trocar por Matic ou por Ether. Mas você pode simplesmente reservar na blockchain, comprando via Pix pelo teu e-mail, onde depois, quando você for resgatar, pelo teu e-mail, você pega um código que te dá direito para você resgatar e enviar para a tua carteira. Então, se você não está preparado, mas quer entrar nesse mercado, pode ser uma oportunidade também, né? A Cana, ela sempre pensou em como facilitar toda essa jornada do usuário. Então, as pessoas que estão fazendo parte da comunidade de vocês e tudo mais, elas não tiveram essa dificuldade. Pelo contrário, elas tiveram uma facilidade para entrar na tecnologia blockchain e até se elas quiserem agora investir em outros projetos e tudo mais, elas estão mais familiarizadas. Você acha que sim? Eu acredito que sim, que estão mais familiarizadas. Até porque a gente sempre cria manuais e guias, né, e documentação para explicar tudo que está acontecendo ali. Então, agora, você já até me contou um pouquinho, mas vamos entrar em detalhes, vamos fingir que eu sou uma pessoa que eu vi aqui o projeto da Cana, eu achei muito interessante e eu quero participar disso. O que eu faço? Legal. Você tem algumas maneiras de adquirir token, né? Então, eu vou falar para o lado do usuário comum, né? Se você tiver um projeto de cannabis, uma fazenda, tudo mais, você pode entrar em contato com a Cana. Agora, se você é uma pessoa comum que quer participar do ecossistema da Cana como um todo, quer participar do processo de validação, basicamente você pode acessar a plataforma da Cana ou o mercado Bitcoin, né? Por onde você preferir comprar. Se você já tem conta no mercado Bitcoin, pode ir por lá. Se não, você pode acessar a plataforma da Cana, conectar a tua wallet ou não. Se você não tiver, basta você apenas selecionar a opção de compra via Pix, via e-mail, digitar teu e-mail, você vai receber um código, validar esse código, fazer o pagamento e pronto, você já tem seus tokens reservados, inclusive na blockchain. Ou pelos meios tradicionais, para quem já conhece um pouco de cripto, já tem uma MetaMask, uma Trust Wallet ou qualquer outra carteira digital que seja, você pode simplesmente conectar lá e trocar outra criptomoeda, né, como Ether e Matic, por token da Cana. Tá, e aí, então agora eu já tenho os meus tokens da Cana. O que eu faço? Legal. Você pode participar da nossa comunidade do Discord. Lá você vai ter, só o fato de você ter token, você vai ver diversos canais onde as pessoas que estão lá só na comunidade não enxergam. É o canal de holder. Se você for um validador ou uma validadora, você pode acessar o canal de validadora. E você tem o canal Proposal, que é esse que eu falei das iniciativas da comunidade, né, propondo ali soluções para serem implementadas. E, claro, o principal de tudo, que é ir lá, nas auditorias da Cana, e você não precisa ter uma expertise técnica para ser um auditor de um projeto, porque basicamente o que você vai estar fazendo é uma validação, uma verificação de um documento, onde a gente diz exatamente como você tem que verificar esse documento através de um formulário. E aí você stakeia, né, para quem ainda não conhece muito sobre cripto, o ato de stake, que a gente fala muito, é basicamente um ato de congelar, né, os teus tokens dentro de uma aplicação. Como semelhante a uma aplicação bancária, onde você deixa seus tokens ali, e aí você pode começar a auditar o projeto que você escolheu para auditar. E, finalizada essa auditoria, você recebe uma recompensa por ter participado desse processo. Então, você pode se tornar uma validadora da nossa rede. E para se tornar um validador, precisa ter um mínimo, né, de tokens do KNN? Sim, precisa. A gente tem um mínimo de 30, mas também tem um máximo de 150. Porque a gente entende que é uma atividade manual, não faz sentido uma pessoa receber 200 vezes mais que uma outra só porque ela tem mais dinheiro. Mas, como é importante para a gente ter um volume legal de tokens travados, então a gente permite esse range entre 30 a 150 KNNs. E aí também 30 tem um motivo, porque sempre que você faz uma operação na blockchain, você paga taxas. Então, se você colocar 5 KNN, talvez a taxa não seja vantajosa pelo que você vai ganhar para auditar o projeto. Então, a gente entendeu que, a partir de 30, faz sentido para a pessoa o que ela vai receber. E falando em finanças regenerativas, como é que vocês se posicionam nesse tema? Legal.
É engraçado porque quando a gente surgiu e nasceu, o termo ele estava começando e a gente nem conhecia ele. A gente foi descobrir ali com 6 meses de projeto que existia esse grupinho de rifais, né? A gente já conhecia inclusive alguns dos projetos denominados rifai, mas não conhecia o termo. Quando a gente conheceu o termo, a gente viu que a Cana já era isso, né? A gente já era uma aplicação DeFi, que é uma finança descentralizada, que visava gerar esse impacto positivo. Então, foi só uma questão de adequação de posicionamento mesmo para a Cana. Deu para perceber uma nova camada de pessoas falando sobre a Cana, entendendo mais fácil, né, o que era a Cana quando a gente utiliza esse termo. Claro, falando de pessoas da Web3, dos Cryptonative, das pessoas que já estão habituadas nesse universo cripto de maneira geral. Somos um ReFi do bom, assim, eu diria. E você acredita que no futuro isso vai ganhar um protagonismo um pouco maior? Porque atualmente, assim, o ReFi é só, assim, um subsetor da Web3, né? Que engloba muito, muito, muito mais coisa. Mas você acredita que no futuro isso pode tomar um protagonismo, né? Sair um pouco, né, dessa questão de blockchain Web3 e virar uma questão, assim, da vida real, digamos assim? Sim, nós não só acreditamos, como a Cana é um dos primeiros projetos que faz isso, né? Então, se você for olhar para a Cana em si, não existe uma empresa na Web 2 que faz o que a Cana faz da maneira que ela faz, né? Então, ela já, por si só, ela já tem um nível de inovação, justamente porque... E nem na Web 3 você acha, né? Então, qualquer outro protocolo, até de geração de carbono, de tudo, eu conheço todos. Tem um que é muito semelhante, que é o da Coolest, mas nenhum deles faz exatamente o que a Cana faz. Mas alguns protocolos mais inovadores já estão buscando essa captura de valor no mundo real. É o caso da Cana, é o caso da Coolest. O que a gente viu ali no começo dos rifais e que deu aquela bombadinha ali, né? Bastante projeto inflando até e ganhando ali reputação e tudo mais... foi basicamente vamos pegar o que já existe na Web 2 e vamos trazer para a Web 3. O que também foi maravilhoso de maneira geral. Você tinha um crédito de carbono que era basicamente inacessível. Não sei se você sabia como comprar, mas eu, como pessoa física, não sabia como eu poderia pagar minha compensação de danos. E aí veio alguns protocolos, como o Token, por exemplo, como a Abundance, como a ClimaDAO, que proporcionaram com que uma pessoa física pudesse pagar a tua compensação de danos ou comprar créditos para ajudar o planeta de uma maneira geral. Mas isso foi só o mesmo que já acontecia na Web 2. Só que isso não aconteceu só para os rifais, isso aconteceu para tudo. O que a gente espera agora é que sim, tenha mais iniciativas, não só no ambiental, porque quando eu ouço a palavra ReFi, quase que já me leva para o aspecto de impacto ambiental, apesar de a gente saber que não, tem outros também que apoiam projetos sociais, a maioria delas DAOs, que incentivam projetos que causam esses public goods, né, de maneira geral. Mas assim como toda a outra parte do ecossistema, eu acho que tem muito para ser explorado. Eu não diria que a gente não explorou nada do que pode ser um ReFi ainda, né? Tirando as cópias do Web 2. E pensando no blockchain, na Web3 como uma rede global, né? Não tem muito, assim, um lugar para blockchain. É uma rede que pode ser usada no mundo todo. Como é que vocês pensam para a Cana nesse sentido? Vocês pensam em investir em iniciativas em outros países, em expandir? Vocês têm pessoas da comunidade que são de outros países? Como é que funciona isso? A gente já tem bastante pessoas ali que são de diversos países, na comunidade de maneira geral. Hoje a gente dialoga muito com o público brasileiro, mas a gente já negocia com produtores de outros países. Então, semana passada estava falando com um produtor de Portugal, a gente estava conversando com uma corretora canadense também, chegamos a conversar com uma espanhola, mas acabamos não evoluindo muito. Então, assim, a Cana ela já está aberta para o mundo desde o dia zero, né? Então, o site, toda a comunicação, ela é em 2 línguas, né? Em inglês e português. A gente tem parceiros, Antes a gente Quando tinha você pessoas... fala parceiros, é o quê? São produtores, empresas? Como é que funciona? Hoje a gente tem um parceiro que é uma consultoria lá na África do Sul. A gente tem também um investidor da Cana e ele é um membro, né, do nosso squad Super Growers ali, que a gente chama, que ele está lá num cowork de blockchain em Portugal, que é o que fez essa ponte com o produtor de lá também. E
A gente tem bastante conexão aí em Paraguai, Uruguai, já falei com vários produtores ali, não ainda parceiros da cana, mas produtores que a gente já tem ali uma certa conexão e pode entrar também. A gente acabou começando pelo protocolo de governança, e o de governança ele tem as particularidades do país, porque ele entra no aspecto regulação. E regulação, ela normalmente é diferente para cada país. Mesmo na Europa, que você tem um guarda-chuva da União Europeia, cada país pode ter as suas particularidades. Então, era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque a gente começou a falar sobre expansão, né, em outros países e produtores de cannabis em outros países, né? Mas aí, como é que funcionaria isso, né? Nos outros países, as leis são parecidas, né? A forma do cultivo que é autorizado é parecido ou vocês teriam que fazer algumas adaptações? Como é que funciona isso? A gente teria que fazer algumas adaptações, principalmente no módulo de governança. No módulo ambiental e o módulo social, eles são módulos basicamente universais. Então, a questão de manejo de solo, óbvio que depende muito do clima também, né? O tipo de manejo e tudo mais. Então, pode ser preciso ter algum tipo de adaptação, mas é um módulo basicamente científico. O módulo social também, então não tem muitas adaptações. A gente tem um pouco no de governança. Então, a gente pensa, primeiro, numa expansão, como a gente já está pensando agora, já está conversando com produtores para entender a regulação e já adequar o protocolo de governança para a Europa. Estamos conversando com o produtor da Jamaica também e aqui na América do Sul para a gente adequar esse protocolo. Mas aquilo que eu te falei, a cana, ela visa ser uma DAO completa. Quando ela for uma DAO completa, nada impede a mão de uma pessoa que, de repente, a gente não está olhando muito lá na Polônia e levantar a mão e falar, ó, tem fazenda de cannabis aqui, a minha proposta é fazer a adequação desse módulo dessa forma para que a gente certifique aqui. Então, acredito que a própria comunidade, com esse espírito open source, vá ajudar a gente a construir para os outros países e outras iniciativas também ali para a cana. E tem algum país que tem alguma regulação mais branda nesse sentido que vocês achariam interessante se expandir para lá? A gente tem hoje, né, o Uruguai e Canadá são os países mais maduros em termos de regulação no mundo, né, que a gente tem. Mas a gente vê aí despontando duas potências também, né? A gente tem a Colômbia, muito por conta do clima, por conta da terra também. Então, a Colômbia vem sendo uma potência. Para a gente seria interessante estar ali do lado. Ali, acho que tem mais de 30 mil hectares de cânhamo plantado lá já. Presidente, vice-presidente já se posicionou também a favor de uma regulação maior ainda. E tem uma rota também estratégica ali para a América do Norte e tudo mais. E Portugal, do outro lado, na Europa, é o que vem despontando ali como principal país. Então, eu acho que assim, Canadá, Uruguai, Colômbia, Portugal, acho que são os próximos alvos ali da cana. Ah, que legal. Bom, então acho que das minhas dúvidas foram essas. Não sei se teve algum tema que você gostaria de falar que faltou eu perguntar. Não, eu acho que as dúvidas, acho que foi bem pontual, deu para a gente explicar bastante aqui sobre o projeto, sobre o mercado e os desafios que a gente tem aí pela frente, né? Ah, sim, com certeza. Bom, eu gostei muito do nosso papo, né? Te agradeço muito por ter vindo aqui falar com a gente e trazer, né, para o nosso público, assim, um tema tão, acho que até inédito aqui no Future of Money. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço, muito obrigado. Muito legal o papo. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais e acompanhar as notícias do Future of Money na Exame.